Bom dia, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo hoje aqui no dia 29/11, 6h30 da manhã. Muita gente que fez a prova do PAS de 2023 está altamente seguro. Eu também fiz essa prova, eu também achei a prova um tanto pesada e eu mudei minha estratégia para essa prova, apostando numa estratégia que eu acredito que pode dar muito bom. Eu priorizei a redação ao invés de priorizar as questões. Então, como eu não sou uma pessoa muito experiente em redação, eu gastei mais ou menos 1h30 para fazer a redação da UEMA. E geralmente eu gastava na faixa de 40 minutos, 30 minutos para fazer a redação e priorizava as questões. Tanto que no PAS 2022, antes de eu ser eliminado por conta do alarme, a minha média tinha sido boa. Eu tinha acertado 43 questões, sem contar a anulada. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o grau de flutuação que tem dentro da prova do PAS quando a redação é a segunda etapa. Essa flutuação ela não é tão grande assim, tão absurda quando tem duas disciplinas inclusas e mais a redação, porque a disciplina também tem peso, ela também puxa junto. A redação acaba puxando um pouco menos. Só que, como vocês sabem, a redação ela tem peso 4 agora na UEMA. E eu não sei, mas é provável que esse sistema aqui possa se manter. A prova da UEMA ela vem cada dia mais se aproximando da prova do Enem. Então, até o sistema de disciplinas foi modificado, traz mais textos, os textos são muito mais longos. Então, eu acredito que essa pandemia do Covid acelerou esse processo de conversão. Tem gente que fala que existe até grande chance de que em algum futuro próximo a UEMA acabe aderindo ao Enem. Só que eu acho que isso é um futuro bem distante, e isso se for acontecer. Até porque a UEMA gosta de se preservar como vestibular tradicional. Eu vou mostrar para vocês aqui o nível de flutuação que acontece na UEMA na segunda etapa, para mostrar para vocês que vão ter a redação corrigida, como tem grandes chances de serem aprovados, de ainda subir nesse ranking. Ainda mais se você se dedicou e fez uma boa redação. Então, esse certame, esse seletivo, ele só está começando. Vamos dar uma olhada aqui, começando já de baixo, né? Eu dividi aqui essa tabela em 4 colunas. A primeira coluna é o nome do candidato, a segunda coluna é a posição que ele estava antes de ser corrigida a redação, que é a lista que vai sair agora dia 14 de dezembro de 2022, que é do quadro de vagas, a posição dele no pós-redação e a posição dele depois que a lista unificada saiu. Então, eu vou dar prioridade para a última posição, que é a da lista unificada. Então, como é que ficou? Começando por baixo. O que está de verde é que a flutuação ela foi positiva, a pessoa subiu. O que está de vermelho é que foi negativo, a pessoa caiu de posição. E o que está de amarelo são pessoas que simplesmente desapareceram da lista. Eu procurei, não sei qual o motivo, mas simplesmente desapareceram. Então, pode ser que tenham zerado a redação ou a média tenha ficado tão baixa que acabaram excluídos do certame, eu não sei o motivo. Então, talvez, se vocês souberem o motivo pelo qual essas pessoas desapareceram da segunda etapa, vocês podem colocar aqui embaixo no comentário. Eu vou logo apontar para vocês uma pessoa que atraiu muito a minha atenção, porque ela estava lá no final da lista, estava dentro de cotas, então já estava abaixo das posições normais, porque o que eles chamam dentro de cotas, o quádruplo de cotas é o que já está muito abaixo a pontuação, está bem baixo mesmo, como vocês podem ver aqui na lista do quádruplo. Então estava já com média, o último de cotas, a menor média possível, 638. Então, primeiro eles abarcam todo mundo na média maior, na universal, e depois eles vão abarcar o pessoal de cotas na média menor, e vai diminuindo. Essa pessoa está aqui. Paulo Alberto Nogueira Dias. Essa pessoa está de parabéns, ela estava na 18ª posição de cotas, subiu para a posição 27 da Universal.
para vocês terem uma noção, nem a subida de posição do Breno foi maior do que dessa pessoa, porque o Breno estava na posição 78. Essa pessoa como se estivesse para a posição 110, 120, já que ela estava dentro de cotas e no quádruplo de cotas, não estava nem dentro da vaga de cotas, que são 7 vagas para cotas, e ela subiu exponencialmente. O Breno, por exemplo, eu converso com o Breno subiu da posição 78 para o 5º lugar. Teve gente que subiu da posição 83 para a posição 23. Gente que subiu da 87 para a posição 24. Gente que subiu da posição 90 para a posição 25. Ou seja, só por causa da redação. Para vocês verem o peso absurdo que tem. Então, quer dizer que esse certame só está começando. Antes de vocês pensarem em desistir, pensar que tudo acabou, vocês têm que pensar que ainda tem uma redação para ser corrigida. Essa redação pode fazer vocês subirem para o topo da lista. Então, tudo é possível. Se você está no final da lista, não tem como você subir para os primeiros lugares. Será mesmo? A prova do PAS 2022 provou que quem pensava assim estava completamente enganado. Quem pensa assim está enganado. Se você está no topo da lista e está sentindo já segurança de que está tudo certo, que já está aprovado, tudo pode acontecer com você também. Teve pessoas aqui que desceram exponencialmente também. Teve gente que saiu do 16º lugar para a posição 109. Isso é uma queda muito grande. Então, eu digo mesmo, se eu tivesse feito essa análise antes, entende? Se tivesse feito esse cruzamento de dado antes, eu tinha me dedicado 10.000 vezes muito mais para a redação, entende? Eu li todas as obras literárias, me dediquei em analisar as obras literárias, em verificar as análises que os profissionais estavam fazendo no YouTube, revi muitas partes, marquei trechos, e eu acredito que isso foi fundamental quando eu fui fazer minha redação, mas redação, né, como dizem as pessoas, é uma coisa completamente imprevisível. Então, a gente só sabe o que passa na cabeça do examinador de redação depois que a redação é corrigida. Então, o que acontece na maioria das vezes pra gente, a nossa redação é a melhor de todas, é super top, foi super bem feita, super bem elaborada, e no fim das contas, quando sai o resultado, não é o que a gente esperava. Então, tudo pode acontecer. A segurança mesmo só vem quando sair o resultado. Muita gente vai subir, muita gente vai descer, e é isso daí. A gente vai esperar para sair esse quádruplo aí, que vai ter a redação corrigida, e só quando sair o resultado depois da redação a gente vai saber como é que as coisas vão ficar.